Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre volta às aulas. Como a cidade de Santos tem se preparado para a retomada das aulas presenciais? Sobre esse assunto tão importante que interfere em várias famílias aqui da Baixada Santista, a gente conversa hoje com Cristina Barleta, secretária de Educação de Santos. Tudo bem, secretária? Seja muito bem-vinda ao ND, boa noite. Boa noite a todos, a vocês e a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui para falar sobre educação. Um assunto tão importante, todo mundo querendo saber como é que vai ser essa retomada das aulas. Vamos começar então sobre um ponto muito específico. Secretária, Santos tem cerca de 30 mil estudantes nas suas unidades municipais. Destes, quantos efetivamente têm conseguido acompanhar as aulas à distância? Tem já como se fazer um diagnóstico? Como é que está a situação desses alunos? Olha, esse monitoramento para nós é muito importante, né? E nós estamos atingindo quase 90% dos nossos alunos. É claro que via portal da educação, que são as plataformas, e também pelo material impresso que foi oferecido para esses alunos, para essas famílias que não têm o acesso, não tem nem o equipamento físico, né, nas suas residências. Então, nós optamos pelo material impresso para que a gente possa conseguir atingir a todos. A gente sabe, né, secretária, que esse momento que a gente está vivendo é um momento ímpar, né? Não se sabe como lidar com o vírus, não se sabe como se chegar nessa distância ao aluno e muita gente ainda está falando que é um ano perdido para a educação. A senhora concorda com isso? Não, eu não considero que esse ano letivo ele está perdido. O que eu entendo é que a gente está tendo outras oportunidades de desenvolver habilidades, competências que não estão dentro do currículo proposto. Mas a gente está, mesmo na proposta da educação remota, em contato com os nossos alunos, trabalhando outras questões que também são muito importantes. Esse vínculo do aluno com a escola, ele não pode se perder. E a gente, como você colocou, né, a gente está vivendo um momento único. Nós não tivemos planejamento para isso. E a gente precisa encontrar canais de comunicação para que a gente não perca esse vínculo que é tão importante para as famílias e para os nossos alunos. Agora, existe algum tipo de reforço escolar? Tem se pensado alguma coisa nesse sentido? Né? Como tem essa distância, não se sabe, não tem um acompanhamento perto. Quando voltarem às aulas, vai ter algum tipo de avaliação diagnóstica para saber até onde o aluno conseguiu absorver o conteúdo ou não? Se pensa em alguma coisa em relação a isso? Olha, a gente já vem fazendo, né, esse contato com as famílias. Eu me refiro à educação infantil, quando o aluno não tem autonomia para acessar o portal ou mesmo um material físico. E os outros alunos do ensino fundamental, a gente já tem, principalmente do Fundamental 2, já tem essa autonomia, o contato é mais direto com eles. Mas a gente já vem monitorando, deixando claro que nós temos vários canais de comunicação para poder tirar dúvidas e acompanhar, né? Porque a gente sabe o que está propondo, mas a gente, na verdade, não tem a certeza do que esses alunos estão assimilando em relação a essas propostas, essas rotinas pedagógicas. Então, é importante a gente monitorar e esse retorno que nós esperamos que aconteça a partir do dia 8 de setembro, para nós em Santos, dia 9, porque dia 8 é feriado, é o dia da nossa padroeira, nós vamos fazer uma avaliação diagnóstica para saber o que foi possível esses nossos alunos absorverem de todas essas propostas, não só via portal, como também de material impresso. E aí, nesse quesito, secretária, nenhum aluno fica para trás, é isso? É um ano em que vai haver um acolhimento. Ninguém para trás. Após essa análise, esse diagnóstico, nós temos o objetivo de minimizar toda essa perda, porque, na verdade, assim, o ensino remoto, ele foi o único canal, né? Foi a única possibilidade de comunicação nesse período do isolamento social.
mas a gente sabe da importância de retomar com esse aluno na questão da desigualdade, de não deixar ninguém para trás, de recuperar esse conteúdo que não foi assimilado. E o ano de 2021 e o ano de 2022 vão ser muito importantes para que a gente possa repor tudo isso que, infelizmente, nesse período não foi possível trabalhar, né? Porque a gente sabe da dificuldade que é, dentro de um contexto familiar, você estabelecer uma rotina de estudos. Não é fácil, e não estou me referindo só à rede municipal, à rede estadual, à rede particular também. Sim. Às vezes as pessoas acreditam que esse problema é só da rede pública, e não é. Eu converso com amigas que os filhos estão na rede particular e existe essa dificuldade de estabelecer rotinas, horários de estudo. É um desafio muito grande, né? A gente está vivendo aí algumas questões, mas eu não considero o ano perdido, não. Quando a gente fala de escola, né, secretária, a gente fala de toque, a gente fala de olho no olho, a gente fala de relacionamento. Então, realmente, de uma semana para outra, você determinar que esse tipo de relacionamento vai se tornar completamente virtual, é uma coisa que impacta, não importa se é criança de escola pública ou escola particular, né? É um aluno e o aluno sente porque ele precisa desse contato com o professor, assim como eu acredito que os professores também tenham sentido esse impacto, né, da questão do virtual, única e exclusivamente o virtual. Olha, com certeza. Tem um lado positivo dessa pandemia, que foi mostrar para todos nós que nós já deveríamos ter iniciado o ensino híbrido, né? O presencial com o remoto, já há algum tempo. Então, agora não tem como se acomodar. A situação exige de todos nós uma rapidez nessa questão de podermos levar para as nossas famílias, para os nossos alunos, esse meio de comunicação remota. E a gente percebe que o ensino híbrido, ele veio para ficar, porque os nossos alunos, principalmente os que têm autonomia, eles estão tendo menos dificuldades. Por quê? Porque é atrativo. A questão do ensino-aprendizagem ser proposto por meio de pesquisas, porque o nosso aluno hoje ele é diferente de um tempo atrás. Ele é pesquisador, ele argumenta, ele vai atrás. E hoje a educação remota vai ao encontro dessas questões. Agora, em relação aos professores, você tem razão, o professor também não estava preparado para isso. Mas eu até aproveito a oportunidade para cumprimentar os nossos professores, os nossos gestores, os nossos educadores, que eles vêm se reinventando. Eles também, a gente costuma falar que nós estamos trocando pneu com o carro andando. O professor também foi buscar, também foi aprender, porque nem todos, eu até me considero também nesse grupo, tínhamos essa condição, né? Essa facilidade. Esse domínio tecnológico, né? O professor hoje se comunica com o grupo, classe, aluno, de várias maneiras, né? A gente encontra várias estratégias. Pelo WhatsApp, por meio de vídeos, pelo Google Classroom. Então, a própria escola tem autonomia e o professor também de estabelecer quais são os canais que facilitam essa comunicação com as famílias, com as escolas. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a retomada das aulas presenciais na cidade de Santos. É só um minutinho, não sai daí, eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o retorno às aulas presenciais na cidade de Santos. E sobre essa retomada a gente está conversando com Cristina Barleta, que é secretária de Educação do município de Santos. Secretária, a gente está falando sobre o retorno às aulas presenciais e um dos pontos para que a gente retorne às aulas no dia 8 de setembro é que todas as cidades do estado de São Paulo permaneçam 28 dias na fase amarela. Pelo menos essa é a determinação do governo do estado. Agora, uma dúvida que paira é o seguinte,
Vamos imaginar a seguinte situação: Baixada Santista está na fase amarela e vai continuar até o dia 8 de setembro. Uma cidade do oeste do estado, com mais de 500 quilômetros de distância, se ela permanecer na fase vermelha, na fase laranja, ela interfere na Baixada Santista? Ou seja, a gente não poderá retornar às aulas por conta de uma situação de uma cidade a 500 quilômetros de distância? Eu acredito que não. Inclusive, ontem eu participei de uma live com o secretário de Educação do Governo do Estado e ele colocou essa questão, que também se reflete na parte de flexibilização do comércio, de outros setores. Então, se os nossos indicadores aqui da Baixada Santista indicam que a gente continua na fase amarela, nós estamos no controle e os órgãos competentes nos dão essa segurança para esse retorno, eu acredito que não vai haver problemas, não. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos mais práticos, acreditando que a nossa retomada seja realmente no dia 8 de setembro, que é o que muitos pais aguardam ansiosamente, principalmente pais da educação infantil e ensino fundamental 1, que já retornaram às suas atividades, aos seus trabalhos e às vezes não têm com quem deixar os filhos. Para eles terem essa segurança, secretária, que estão deixando os filhos num local seguro, com toda essa questão da pandemia envolvida, o que está sendo determinado então pelas escolas em relação à higiene? A gente tem horários definidos de entrada, saída, recreios, como é que vai funcionar? Então, nós estamos sempre à luz do plano de ação do governo do estado. Todos os protocolos, tudo que é recomendado. O município de Santos vai seguir à risca. Então, nós estamos adquirindo todos os EPIs necessários, os nossos alunos vão receber 4 máscaras, os nossos funcionários, professores, de modo geral, 3 máscaras. Nós estamos providenciando aquele tapete, né, que dá uma bloqueada na entrada da escola, né, para as salas, para os ambientes escolares. Nós estamos adquirindo álcool gel, sabonete líquido, toda essa parte que é recomendada, inclusive para os professores da educação infantil, aquele protetor de face, luvas. Então, a gente vem cumprindo rigorosamente com tudo isso que está sendo estabelecido. Aquele plano dentro das escolas de organização, refeitório, como que os alunos vão estar cumprindo 1,5 metro de distância um do outro, na hora dos intervalos, na hora do lanche, na hora da refeição. Nós estamos desenvolvendo tudo isso. Inclusive, nós instituímos uma comissão escolar formada por vários representantes, supervisores de ensino, diretores, assistentes de direção, coordenadores, orientadores educacionais, professores, uma comissão de pais também, para que a gente possa ouvir a todos, porque cada um tem um olhar, né? De repente, o que a Secretaria de Educação planeja, nem sempre vai ao encontro do que o pai vai ter como segurança a ser oferecido nesse retorno. Então, essa comissão é para escutar a todos, abrir um diálogo e depois também a gente tem instituído por decreto, pelo prefeito, um comitê intersetorial, onde nós temos outras secretarias. É claro que a Secretaria de Saúde, que nesse momento é importantíssimo, né? A opinião dos nossos técnicos da saúde, a vistoria nas escolas, a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a questão da assistência, a Secretaria de Gestão, que está muito ligada aos nossos profissionais, a educação, Conselho Municipal de Educação, representantes das escolas particulares também, porque quando o governo do estado dá esse aval, as escolas particulares também vão ter esse time, né, para começar também a retomada das suas aulas, as escolas subvencionadas. Então, é um conjunto, né? É a rede pública estadual, municipal, a particular e as subvencionadas. Eu acho que é um coletivo. E esses pais, como você colocou, eles precisam da escola para voltar ao mercado de trabalho. O que esses alunos hoje, dessas redes todas, como eles estão? Como que está esse contexto familiar?
Será que está tudo muito bom? A gente sabe que não. A realidade não é essa. A gente E eu venho sabe, né, conversando muito com a secretária? doutora Nelisa, a nossa promotora da infância e da juventude, pedindo a opinião dela, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, CMDCA. Nesse momento, a gente precisa escutar a todos, é uma ação coletiva e não uma responsabilidade só da educação. Eu entendo que todos têm aí uma participação grande para a decisão desse retorno. A retomada das aulas, como a senhora mencionou, ela envolve vários segmentos e eu acho que um ponto importante, um papel muito importante que a escola faz é a questão da fiscalização até de abuso e violência doméstica contra a criança, que geralmente é denunciado pelas escolas, né? Então, o retorno dessa criança para a escola tem que ter essa questão do acolhimento muito bem trabalhado, né, doutora secretária, para a gente entender como é que essa criança ficou esse período de isolamento dentro de casa. Não é só a questão, de repente, do que ela conseguiu absorver ou não de aprendizagem, mas é como que esse aluno está emocionalmente. Eu acho que esse é um dos pontos também muito importantes que a gente precisa ter, que a escola tem na mão enquanto função, né? A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar, então, sobre o retorno às aulas presenciais na cidade de Santos. A gente volta já já, é bem rapidinho, não sai daí. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje, volta às aulas, como a cidade de Santos tem se preparado para essa retomada das aulas presenciais. Sobre esse assunto a gente está conversando então com a secretária municipal de educação, Cristina Barleta. Secretária, a gente está falando sobre toda essa retomada. No bloco anterior a gente falou sobre a questão da higienização que as escolas vão ter, todos os protocolos, né, do governo do estado, que o município também vai seguir. Agora a questão que fica é como vai ser essa fiscalização, porque a gente sabe que não só na cidade de Santos, mas em grande parte das escolas municipais, às vezes faltam materiais, né? Às vezes falta sabonete no banheiro, às vezes falta papel. E agora, essa questão da higienização, ela requer uma atenção muito importante para a gente não disseminar ainda mais o vírus. Como vai ser essa fiscalização, então, das escolas oferecendo o álcool em gel, tendo a questão dos tapetes de sanitização na entrada, aferindo a temperatura das crianças e dos funcionários? Como é que vai ser isso? Nós estamos nos planejando para a aquisição de tudo isso e a gente já está bem adiantado até nessa expectativa desse cenário de retorno em setembro. Então, quanto a isso, os pais podem ficar tranquilos, inclusive até para que eles possam se sentir seguro, fazer uma visita na escola quando estiver na época desse retorno. Então, tudo isso está sendo planejado, está sendo adquirido. Nós estamos constantemente em conversa com o nosso secretário de saúde, com os técnicos de saúde, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Nós estávamos falando disso no bloco anterior. E é uma responsabilidade que não cabe só à educação. Então, a gente tem a saúde como parceira, né, nesse retorno, a assistência social também, e os outros órgãos, né? O próprio Conselho Tutelar também. A gente precisa dessas outras esferas numa ação conjunta, numa ação coletiva, para que a gente possa caminhar, oferecer o melhor e com segurança e responsabilidade para os nossos alunos, para as nossas famílias. Agora, secretária, o pai que não se sentia à vontade, de repente, de levar o filho nesse retorno, que exige, né, 35% da capacidade, ele pode manter essa criança em casa na aula remota? Vai continuar tendo a aula remota simultaneamente? Como é que vai funcionar? Olha, essa é uma boa pergunta, que nós estamos dentro dessa comissão escolar, dentro desse comitê intersetorial, discutindo essa questão, porque é novo, a gente não tem uma deliberação, uma normatização dessa questão, porque a gente nunca viveu isso antes. Então, em conversa também com a nossa promotora, ela disse que é um momento de escutar esses pais, e dar muita orientação. Inclusive a gente está via gráfica, né, elaborando uma cartilha de orientação para os pais. A gente já distribuiu uma junto com o material escolar no mês de maio, quando nós retomamos, e agora novamente, para que os pais
tenham conhecimento de como que está sendo preparado esse ambiente. E nessa recusa, a gente vai entender caso a caso, e existe também a questão da comorbidade desses alunos. Quais são os que apresentam alguma situação que impede e quais não voltaram por temor dos pais. Grupo de risco nesse momento não volta, né? O nosso objetivo é dar essa segurança aos pais, porque é o direito da criança, né? E a gente percebe que essas habilidades cognitivas aprendidas, principalmente na educação infantil, na infância, elas são de extrema importância para possibilitar condições futuras para que esses alunos possam lidar com outras situações. Essa parte socioemocional, ela está sendo afetada. Como é que a gente entende que esses nossos alunos estão vivendo durante esse período? E você mesmo colocou isso muito bem. A escola é uma porta de entrada para que outros setores possam saber como que essas crianças estão sendo assistidas hoje. Se está tudo ok, se tem criança sofrendo algum tipo de violência física, oral, né? Como que isso está acontecendo? Agora, secretária, só para a gente finalizar, nosso tempo já está se esgotando, crianças de grupo de risco não voltam nesse primeiro período? Não, não é recomendado. Ok, e a gente vai obedecer, então, 35% da capacidade da escola, é isso? Olha, o nosso plano para setembro não é 35%, porque o governo do estado ele fala até 35%. Nós estamos numa proposta de escuta com essa comissão que eu citei, com o comitê, de 20%. Então, o aluno iria uma vez por semana na escola nesse primeiro mês, até que a gente passe de fase e que a gente tenha segurança em aumentar esse número de alunos. Em sistema de rodízio também. Secretária, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí no retorno das aulas, que a gente sabe que não vai ser fácil, né? Muito obrigada. Não, é um desafio, mas a gente vai vencer. É isso aí, muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê, até mais.